Olá a todos, bem-vindos a esta leitura retrospectiva de 2025. Para quem não me conhece, o meu nome é Lifi Bab, sou formada em Psicologia Clínica, taróloga, quase desde que me lembro, primeiro intuitivamente como brincadeira e depois de um modo mais profissional e mais consciente. E estou aqui para fazer uma leitura em que vos quero falar de uma conjunção. Eu não sou astróloga, está bem? Mas gosto muito de... Não sou astróloga profissional, tenho tanto para aprender que, bom, acho que a astrologia é o estudo de uma vida tal como o tarot. Eu não sei se tenho tempo para fazer esse mergulho. Há outros mergulhos para fazer. Adiante, aquilo que eu sei bem, e eu só falo daquilo que eu sei, daquilo que eu estudo, não invento. Mas gostaria de vos falar e de fazer esta relação com o tarot de uma das conjunções mais importantes do próximo ano de 2026, que é a conjunção de Saturno-Neptuno em Peixes, e das mudanças que nós tivemos em 2025 e que temos que, lições que temos que já que integrar. Vamos falar aqui das lições do louco, regido tradicionalmente por Urano, mas do meu ponto de vista ele tem bastante de Marte, enquanto que a Torre é vista como regida por Marte, e eu acho que a Torre é bastante mais uraniana, mas e cada um pode construir o seu significado. Vamos falar sobre as lições de 2025 que a alta sacerdotisa, ou seja, a energia da Lua, que se renova a cada 29 dias, nos vai ensinando. Aqui não vou falar muito dos trânsitos, porque são trânsitos frequentes, nunca mais saímos daqui. E depois vamos falar aqui dos trânsitos de Vênus, também são frequentes, mas dá para fazer uma análise dos períodos de amor próprio ou amor romântico, se bem que vou falar mais em termos de românticos, em termos de casal, vocês depois adequem para a vossa vida, tal como vos fizer sentido. Então vamos primeiro falar porque é que eu quero falar da carta do louco. Lívia, porquê o louco? Porquê a alta sacerdotisa? Alta sacerdotisa, porquê a imperatriz e porquê o mago? Espera que eu estou a pôr a ordem errada. 0, 1, 2 e 3. Porque a conjunção Saturno-Neptuno, que acontece em Carneiro, no grau 0, que é super importante, e Carneiro, o primeiro signo da mandala, e o signo que tem o mantra eu sou, eu nasço, eu faço acontecer. Carneiro rege a energia do imperador, a carta 4. Ele estava em Peixes, energia da carta do enforcado, e vai sair de Peixes, onde estava desde 2011, e acho interessante, se vocês quiserem ver, interessante como a astrologia impacta o coletivo. Isto é bom para as pessoas que são mais descrentes, que é a altura dos Jogos Olímpicos. Vocês vão ouvir aqui um bebê, está aqui a minha neta, ela aparece sempre na altura das leituras e gosta de... E se calhar está aqui a pedir para entrar na sala. Vamos continuar. Então, Peixes. Quando Neptuno entrou em Peixes em 2011, eram os Crying Games. E Crying Games porque toda aquela influência de Neptuno e toda a sensibilidade de Peixes acabou por influenciar o comportamento das pessoas. Então, se vocês forem ver, procurem no YouTube Crying Games, Olympic Games 2011, vão encontrar imensos atletas a chorarem. Ai, o meu país, eu estou a representar o meu país, que emoção, país, que foi uma coisa inventada, ai, o meu país. Os familiares a chorarem, a torcerem, as equipas, os colegas a chorarem uns pelos outros. Então ficou conhecido como os Crying Games. Isto é a influência clara de Neptuno em Peixe, clarinho como água. Esta influência durou até 2025. Eu vou pôr os meus óculos porque tenho que voltar a fazer sananga. Estou cegueta. A ver se não me esqueço nada das várias páginas, notas que eu tirei de coisas que eu quero falar. Então, a conjunção de Saturno-Netuno é um aspecto astrológico. Ele acontece a cada 36 anos, mas porquê é que este é importante? Porque vai acontecer no grau 0, porque vai acontecer em Carneiro,
porque marca o início de um novo ano, e vamos ter que pensar que este calendário da Matrix gregoriano que nós utilizamos, em que há o ano novo em dezembro, não respeita sequer o tempo das estações, não é? Porque o novo ano não pode nascer em janeiro, quando ainda estamos no inverno, estamos ainda já a passar pelo embolque, mas estamos ainda recolhidos, e o ano novo começa mesmo com o início da mandala astrológica com Carneiro, 21 de março. Então, nós tínhamos Saturno, nós tínhamos Neptuno em Peixes, que trouxe ilusões, expectativas, e depois temos, achei que eu quero mostrar-vos as cartas, já agora a energia do enforcado, estou a mostrar o lobo, Peixe. Esta é a carta que simboliza peixes na Grande Arcana. A Grande Arcana são as lições de vida. Então aqui, peixe. Ele está de cabeça para baixo. É confortável? Não. Mas às vezes, quantas vezes nós estamos de cabeça para baixo, cheios de ilusões, de sonhos irreais, de expectativas, de lentes cor-de-rosa sobre a nossa realidade interna, sobre quem nós achamos que nós somos, sobre quem nós achamos que os outros são, sobre a conexão que achamos que temos com os outros. E está errado. Errado. Não gosto muito de certo e errado, mas é uma crença sem grande consciência, é uma crença que vem de feridas, é uma crença que vem, são crenças que vêm do ego, são crenças que vêm de expectativas, não vêm do sítio certo. E por isso é que este personagem só sai daqui quando começar a ver-se a si próprio e os outros de uma nova perspectiva, ou seja, quando derrubar as suas crenças rígidas. Em Peixe é um signo de água, ele reúne todas as características de todos os outros signos que o antecedem, é um signo normalmente espiritual ou espiritualizado, mas não se esqueçam do lado negro da espiritualidade, as seitas, os gurus falsos, as religiões super ultra dogmáticas e fundamentalistas. Os senhores da Jihad acham que têm razão, estão só a seguir a sua religião, estão só a seguir o Corão, a maior parte deles não leu sequer e não sabe ler. Adiante. Esta carta, este desenho, foi inspirado, ou um dos arquétipos que podemos ir aqui buscar, é um deus nórdico, eu julgo que foi Odin, O-D-I-N, mas posso estar errada, não tenho mesmo a certeza, que se colocou de pernas para o ar debaixo de uma árvore e assim se tornou iluminado. E dessa iluminação ele criou o alfabeto rúnico, as pedras divinatórias das runas, que têm um contexto um bocado bélico, se forem lidos da maneira tradicional, mas se forem lidos de uma outra maneira mais intuitiva e com uma outra perspectiva, é uma arte incrível, que eu espero mergulhar em breve. Então, toda esta energia de peixes, que tem a ver com o sonho, onde estava Neptuno, desde 2011, e vai sair de peixes e vai entrar Saturno. Eu não tenho aqui a carta de Saturno, que é a carta do mundo. Dê-me só um momento. Então, muito interessante que Saturno, normalmente as pessoas dizem até na astrologia tradicional é descrevido como um planeta maligno. Eu não gosto de pensar assim muito a preto e branco, ou bom e mau, mas de facto Saturno pode ter uma influência assim um pouco opressora, é como se fosse as finanças, a segurança social, as regras, aquilo que tem que é a lei, aquilo que tem que ser feito, mas é aquilo que tem que ser bem feito. Saturno, ele é o nosso coach, ele torce por nós, ele quer que nós façamos as coisas mas bem feitas, ou seja, não dá para fazer trapaça na declaração de IRS, não dá para fazer trapaça com o Saturno, com a nossa vida. Ok, onde é que está? Qual é que eu estava a procurar? Carta do mundo, a carta 21, que encerra um ciclo. E é muito interessante que no tarot a carta de Saturno é a carta do mundo que encerra um ciclo, e esta conjunção de Saturno-Neptuno, eu vou deixar de dizer Saturno-Neptuno, vou dizer Neptuno-Saturno, pronto, porque Neptuno é passado, Saturno é futuro, em peixe. É no grau 0, que é, acho,
Engraçado, nada é por acaso. E esta carta do mundo, normalmente as pessoas torcem o nariz à palavra Saturno, mas normalmente não torcem o nariz à carta do mundo, a menos que ela venha demonstrar, não está aqui mesmo no mundo, não, venha demonstrar um fim de ciclo e as pessoas tenham resistência a esse fim. A carta do mundo é uma carta de expansão, de viagens, de transformação, de fechar e abrir um ciclo. É quase como estamos entre dois mundos, não é? Ainda não estamos no louco, que é a carta 0, a começar, mas já estamos em algo diferente. Mas não me digam que é agora que eu vou descobrir que este baralho está inutilizado, que é o meu primeiro baralho sempre, porque me falta a carta do mundo. Às vezes tenho misturado, andar com as coisas de um lado para o outro, vão parar a outros baralhos, elas mexem-se. Ter aqui a lua, porque também significa peixe. Onde é que está o mundo? Bem, vou ter que ir buscar o carro, vou ter que ir buscar o mundo a outro baralho. Depois que seja. Ok, então vamos tirar deste que está aqui bem destinado para quando é preciso trazer luz à escuridão. Bom, já deve aparecer o mundo. Vou-vos mostrar neste, que também é Rider-Waite, são todos, mas este é mais tradicional, para vocês poderem identificar. Este vídeo pode ser um bocadinho mais avançado para quem não tem interesse em astrologia e tarô. Isto é mesmo para quem gosta de tarô e da astrologia e combinar as coisas, misturá-las, perceber os padrões. Então, mas onde é que está o mundo neste baralho também? Olha o disparate, não acredito. Bom, passem para a frente se estiverem aborrecidos. Está aqui. Okay. Muito bem. Então, só um bocadinho, só para ver aqui uma coisa. Agora dou-me aqui uma... E falar aqui dos simbolismos desta carta, mas quem quiser aprender tarot, eu tenho um curso online à venda no Hotmart, é só contactar-me. Então, estão a ver estes animais, a águia, o arcanjo, o touro e o leão, que representam os signos fixos? Leão, touro, aquário e escorpião. Há uma abertura daquilo que é fixo, daquilo que é rígido, para aquilo que é mais mutável. Okay? Esta carta representa Saturno. Temos que aprender as lições difíceis para podermos passar para o próximo nível. Podemos começar para uma nova viagem kármica. Okay? Então, este Saturno, que vai passar para peixe, aqui com o enforcado, ou então, também, desculpem, onde é que está aqui? Com a lua, também significa peixe, vem estar mais ligado ao inconsciente e outras coisas, divino feminino, blá blá blá. Não vamos mostrar muitas coisas, senão fica muito confuso. Então, este Neptuno, que sai de peixes e entra Saturno, torna a nossa vida muito diferente. Porque se aqui nós temos a realidade pura e dura, aqui temos o sonho, mas também a ilusão. Aqui também podemos ter excesso de estrutura, não é? Algum deles, vamos dizer, algum deles vai ter que ceder.
para dar aqui ao meio. E que meio é que é este? Se nós resistirmos muito, temos aqui Urano, sobretudo para quem tiver aspectos astrológicos em Touro. Urano teve desde 2017 em Touro. Eu tenho Sol em Touro, Sol, Mercúrio e Quirón. Quando teve aqui a retirarmos todos os tapetes que havia debaixo, tudo aquilo que nós achámos que era seguro, tudo aquilo que nós achámos certo, colapsou tudo. A nossa vida é outra, tivemos várias vidas, aliás, vivemos todos várias vidas neste processo, morremos e renascemos, às vezes com alegria, outras vezes nem sempre. E pronto. Então, o maio pode ser, para alguns de vocês, esta energia, como eu disse no início, isto para mim não é Marte, isto é Urano, que é uma mudança totalmente repentina, uma ruptura das estruturas, ou seja, vocês não integraram bem esta mudança de ver a realidade tal como ela é, ver os outros tal como eles são, respeitando as diferenças, olhar para as pessoas como elas são e não como nós queríamos que elas fossem. Olhar para os nossos relacionamentos como eles realmente são e não com o potencial lírico e idílico que um dia talvez poderão. Não existe o e se. Este e se de peixes é para ser abolido em 2025. Portanto, se vocês não fizeram este trabalho, vão levar com a torre, não é bem? Sobretudo quem tem placements, aspectos astrológicos em Touro, porque o Urano ainda está lá até abril, não é? E depois vai para Gêmeos. Eu tenho a lua em Gêmeos, eu não quero levar outra vez com o Urano em cima. Por favor. Não, mas aí é um aspecto diferente. É diferente. Inovação, ideias, comunicação. Bom, quem já tem o trabalhinho de casa mais feito, já foi fechando ciclos, terminando relacionamentos de amizade, relacionamentos amorosos que eram tóxicos ou que já não vos serviam ou que tiveram aí, pronto, as coisas têm todas um princípio e um meio e fim, basta existir para ser princípio, meio e fim. Quem fez esse trabalhinho em 2025, quem já não está a trabalhar num emprego que odeia, quem já não tem um relacionamento triste e miserável, quem já não mantém relacionamentos de amizade com pessoas falsas, ou que não aprovam o vosso crescimento, quem já não instiga ou reage a familiares que carregam nos vossos botões emocionais, já não vai levar com a torre e vai conseguir fazer o intermédio que é esta conjunção Saturno-Neptuno com a carta 10 da roda da fortuna. 10 é reduzida a 1 na numerologia. Esta é a carta do tarot para o próximo ano. Este é um ano 9, 2025. 2026 é um ano 1. Como é que isto se faz? É simples, somando os dígitos da data. 2 mais 2 mais 6 dá 10 e reduzimos 1 mais 0 reduz a 1. Ok? Só para vocês também aprenderem. E aqui o que é que acontece? Aqui é a sorte, é a vida a fluir, é estarmos alinhados no sítio certo, com as pessoas certas, a fazer as coisas certas no contexto certo, então tudo é fácil e fluido e leve e não é tão cansativo e sentimos-nos seguros e blá 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 e tudo começa, é como um puzzle, vai-se pondo, encontrei uma pecinha e consegues ver melhor do caminho. Encontrei outra pecinha e vemos mais outra peça do caminho. Ok? Portanto, vou falar agora das lições e um bocadinho mais de astrologia que vocês têm que ter integradas em 2025. Assim, se ser coisas que vocês não trabalharam em vocês, que ainda estão em coisas que não funcionam, tudo bem, não está errado, está cada um no seu tempo. Este vídeo não serve para vos meter medo, só para ganhar consciência. Ganhar consciência. Nada está perdido, uma pessoa ainda vai a tempo. Agora numa pessoa não se vai, vi o vídeo da Lívia, vou-me já separar amanhã despeço-me também, vou deixar de fumar e de beber e não... Calma. Zero impulsividade. Tranquilo, Saturno é metódico. Tem uma estrutura, tem um plano, não é correr atrás do leite derramado que se resolvem problemas que são graves, que são estruturantes, que não têm fundação, coisas na vossa vida que não... Imaginem um prédio que é construído e a fundação do prédio está mal feita, o engenheiro estava a dormir, os senhores das obras eram novos, o senhor que vigiava a obra também
estava a dormir e o que é que vai acontecer? Vai cair. Esse prédio vai ter que cair para quê? Não é para castigar ninguém. É para aprender a não construir mal. Claro que sim, é para corrigir. A torre corrige. Mas a torre traz-nos a consciência de que nós sabíamos que não funcionava e continuamos a insistir. Portanto, quem está num emprego que não gosta e depois de repente é despedido, é a torre. É a torre. A pessoa teve a oportunidade de procurar algo melhor, a pessoa tem livre-arbítrio, a pessoa vive num mundo, um mundo infinito de possibilidades, mas se não pôde, quer por motivos internos ou externos, transformar essa consciência de desadequação em ação reparadora, a torre vem e tira. E o universo não é mau. O universo era mau se a torre viesse assim. Então, nós podíamos arranjar aqui um despedimento coletivo e tu ias nisso e depois ias parar o teu emprego de sonho. Mas sendo assim, não, vamos dourar a pila, vamos meter esta empresa em insolvência mais um ano. E tu vais ficar aí, triste, olhar para a parede, a contar as horas para ir embora do trabalho. O universo era mau se fizesse isto. E mesmo às vezes quando o universo faz isto, não está a ser mau, está a dar aquilo que a pessoa precisa. Para se mexer. Vida é movimento, é Exu. Eu vou falar aqui de algumas entidades que estão relacionadas com a minha religião, que é a Umbanda. Exu, que é o guardião, é um dos guardiões que faz a ponte entre nós, as pessoas, os médiuns ou os consulentes, quem seja que tenha a crença nos orixás, faz a ponte entre nós e os orixás cá em cima, que têm uma vibração muito alta. E só na incorporação, em cerimónia, é que se consegue, por vezes, aceder ou irradiar parte dessa energia. Porque a nossa vibração tinha que subir um bocadinho mais do que o habitual para poder encontrar a Deus ou eles poderem querer descer em nós. Então Exu diz que a vida é caminho, é movimento. A pessoa não pode ir a Exu, Exu, vai à encruzilhada, faz oferenda, acende vela, canta ponto, reza, dança e pede um carro ao Exu. E se a pessoa não tem a carta ainda sequer? A pessoa não tem carta de condução, está a pedir um carro ao Exu? Não, vai tirar a carta. Portanto, as entidades espirituais não são o Pai Natal cósmico, não estão aqui para nos servir, independentemente do que nós possamos fazer por elas e alimentar a energia delas. Estão aqui para nos orientar e guiar quando nós nos permitimos ser orientados e guiados, sendo que nós temos livre-arbítrio e se uma pessoa se escolher meter no buraco ou no poço, Exu não vai buscar. Porque se você teve pés para se meter lá, você também tem pés para sair. E é nessa saída, nessa autoconsciência, nessa autopreservação, nesse amor próprio, que uma pessoa estica a mão para sair e aí sim, ele vai e puxa. Ele vai e puxa com muito amor. Com muito amor. E com muita... Isso agora é a minha experiência pessoal com o meu Exu. Muito orgulho. Muito orgulho. Quase como quem diz, eu sempre acreditei em ti, eu sabia que tu ias conseguir. Sabia que tu ias conseguir. Isso é um aspecto um bocado saturnino, não é? Como eu falei há pouco no início, que Saturno era o nosso... impunha-nos barreiras e limites, mas também torcia por nós, é o nosso coach. Ele quer que nós ganhemos os Jogos Olímpicos, mas sem batota, sem doping, sem merdas, mesmo porque merecemos. O foco de Saturno é na preparação, no esforço. Ok, já me estou a dispersar, já me emocionei aqui com o meu Exu. Deixa-me pôr os óculos e ver se me está a faltar aqui alguma coisa. Ok. Esta revolução de Saturno-Neptuno que vai acontecer em 2026, já vos digo quando é que vai acontecer, é na season de Carneiro, no grau zero de Carneiro. Pode trazer mudanças políticas e sociais, pode trazer a queda de sistemas bancários já foram ruindo com o Urano em Touro desde 2017 e pode haver um acentuar, pode haver aqui transformações políticas grandes, por exemplo, pode cair a China. Os Estados Unidos, o Trump também pode dar uma curva, porque há aqui uma queda quando Neptuno... Porque Neptuno trouxe-nos o quê? Quando Neptuno estava em peixe, agora até 2025.
e vai ser agora no início de 2026. Ele trouxe-nos muito falsa espiritualidade, falsos gurus, seitas, doutrinas religiosas ultradogmáticas, fanatismo religioso, ilusão coletiva, as pessoas acreditarem muito num determinado partido, num determinado presidente, depois vai-se descobrir afinal aquilo era demasiado bom para ser verdade, escândalos, muitos escândalos, não é? Houve muitos escândalos políticos e sociais durante nestes anos, desde 2011. E Neptuno, com esta realidade aumentada, a realidade tal como ela é, aquilo que precisa ser feito para o mal ser corrigido, vai expor muita gente. Vai expor muitos terapeutas, portanto, pessoas que tomaram 2 vezes a ayahuasca e têm a lata de fazer retiros para consagrar e dar às pessoas. Se calhar, esperemos que não corra nada mal com ninguém, mas de alguma maneira vão ser expostas, porque essas pessoas não têm nada a ver com os verdadeiros indígenas que dão a medicina, ou com as pessoas esforçadas, conscientes, que gastam dinheiro, tempo e energia para ir todos os anos, durante um período considerável de tempo, viver com uma tribo e ter um pajé, um cacique ou um xamã que lhes transmite os mistérios do lado de lá. Estão a ver a diferença? E pessoas que consagraram anos e anos e anos até terem tomado o passo, não é? Eu agora quero ser facilitador, julgo que estou a sentir o chamado, tenho esta missão e o meu trabalho é para o bem, embora ganhe dinheiro com isso, porque nós temos todos que ter dinheiro para pagar contas, mas sou uma pessoa consciente. Nada tem a ver com pessoas que consagraram literalmente 2 vezes. Eu estou-me a lembrar de um caso que conheço e estão a dar medicina aos outros. Vamos ter uma coisa em conta, existem centros nos Estados Unidos, por exemplo, estou a lembrar agora de uma história específica, agora não me recordo do nome, com psicólogos, psiquiatras, médicos e enfermeiros, onde houve um tipo que a seguir à cerimónia, porque tinha problemas antecedentes psicológicos antes e ninguém reparou, ou ele mentiu, ou não tiveram isso em conta, não sei, teve um surto psicótico, pediu para abandonar o sítio, assinou o papel de ter responsabilidade, saiu e passado 4 horas estava morto, atirou-se de um sítio alto. E isto é um sítio onde dão medicina e temos uma equipa de médicos, psicólogos, psiquiatras, enfermeiros e facilitadores experientes. Corta para um sítio em Portugal com 2 pessoas que não têm formação nenhuma em psicologia, em psiquiatria e em medicina a darem medicina. As pessoas podem morrer. Bom, adiante. Tinha que dizer isto porque acabou com a Jurema, não perdoa. Então, fenómenos espirituais coletivos que podem acontecer. Os 3 pastorinhos, está um vídeo que eu vi muito interessante, agora podia dizer o nome dela, mas não me recordo, no Instagram de uma astróloga que falava sobre o fenómeno coletivo espiritual dos 3 pastorinhos em Fátima, em 1917, e com a queda da União Soviética. E isso teve tudo a ver com a conjunção de Saturno e Neptuno, que acontece a cada 36 anos, mas esta é especial. Grau 0, em Carneiro, primeiro signo da mandala, que representa o eu sou, o nascimento. Olá, pequenina! Olá! Mais. Por isso representa um fim de um ciclo inteiro. Okay? Um fim de uma era. Este não é uma conjunção suave. Daí eu vos falar da torre. E mesmo aqui a roda da sorte, para quem fez as lições todas em 2025, não tem que ser necessariamente salvo, porque a roda da sorte ela é karma. Ação positiva, consequência positiva, ação negativa, consequência negativa. E todos nós estamos à mercê disto. Pronto, canina. Ela queria vir para aqui, mas agora não pode. Esta é uma conjunção fundacional, vai à fundação, vai às estruturas, vai ao nascimento, vai à raiz. Corta o mal pela raiz. Então, o fim de Neptuno em Peixes, já falei aqui dos Crying Games, traz, já falei disto, espiritualidade difusa, ilusões coletivas, falsos gurus. Também, o que é que termina? A fake news. Reparem neste período de 2011-2025 a quantidade de fake news que nós tivemos com o Covid, por exemplo. Surreal. Fenómenos pessoais psicológicos de vitimização e de escapismo. Reparem que a vítima normalmente oscila entre ser a vítima ou ser o herói.
conforme o interlocutor. Depois aqui em cima temos, isto é o triângulo de Hartmann, podem pesquisar Hartmann. Aqui em cima temos o observador. E o observador, ele é a alma. Ok? Quando e sempre que possível nós podemos colocar-nos dentro do lugar do observador, não estamos a ser vítima de ninguém, nem estamos a ser o herói mais do que alguém, e estamos a ser um aspecto de nós próprios mais evoluído, um eu superior, ou próximo do eu superior, porque ninguém pode, humano, ser o seu eu superior o tempo inteiro, a menos que seja um ser iluminado, e nesse caso não estamos a falar de pessoas normais, mas nós, pessoas normais, temos oscilações, e nas oscilações que crescemos, alguém que está sempre no mesmo, ou está a fingir, ou tem um problema qualquer psicológico grave. É claro que é bom as pessoas se sustentarem, serem consistentes, mas consistência é diferente de ser o cinzento. Não queiram ser o cinzento. Às vezes isso também é uma máscara, não é? Porque as pessoas que estão sempre ali no cinzento, que não incomodam, que não chateiam, que não reclamam, mas que também não gritam de alegria, passam ali entre as linhas, não é? Acaba por ser uma máscara para se blindarem, para quase se metamorfosearem com o coletivo. Bom, adiante. Já falei de algumas coisas chatas que Neptuno em Peixes nos trouxe em 2011, 2025, mas vamos falar das coisas boas, não vamos ser a CMTV que diz alerta, alerta. Por falar em CMTV, gostava de dizer que eu pertenço, sou consulente e sou aluna da Casa de Pai Ogum, terreiro de Umbanda, que foi noticiado pela CMTV por lapso ou por erro de estagiário, vá-se agora também não interessa, e associou a nossa Casa de Umbanda ao caso de pedofilia do não sei das quantas, que era secretário da Ministra da Justiça, essa pessoa, agora não me estou a lembrar do nome dele, nem me interessa para nada, que frequenta uma casa em Corroios, de facto, que é a única coisa que temos em comum é a localização geográfica ser a mesma, e que não é sequer de Umbanda, é uma casa de candomblé, mas poderia ser, não excluo essa hipótese, mas não é. E que se chama os orixás, acho que sim, mas também não tenho a certeza, não quero estar a falar. E que pode estar ou não associada aos crimes cometidos por este senhor, não é? As pessoas podem desconhecer essa prática, não ter nada a ver com isso, não é? Não é a mesma coisa que imagina alguém comete um crime, mas depois porque anda no ginásio, no Homes Place, agora o Homes Place já é implicado no ginásio. Não. Pode ter a ver, se de facto só ver factos ocorridos no terreiro ou com o conhecimento das pessoas do terreiro, espero mesmo bem que não, mesmo porque seria, bom, gravíssimo e uma grande lição para esse terreiro, porque vai contra todas as regras e práticas que nós temos, só para, como é óbvio, ninguém se revê na prática do crime de pedofilia e de abuso de crianças ou de adultos ou o que for. Ninguém se revê nisso, como é óbvio, em casa de nenhuma série de Umbanda ou de Candomblé, ninguém se revê nesse tipo de crime. E nós temos regras bastante austeras, sobretudo para as pessoas que são médiums da casa, bastante austeras, no Candomblé então bastante mesmo, por exemplo, antes de uma gira, o médium da casa tem pelo menos uns 3 dias de inibições de uma data de comportamentos. Uma pessoa nem sequer pode comer açúcar, nem beber álcool, nem comer café, nem ter relacionamentos sexuais, nem dizer palavrões, nem estar exposto às redes sociais. Portanto, quer a Umbanda, quer o Candomblé, são um sistema espiritual extremamente completo e que se reflete nos comportamentos das pessoas de várias maneiras. Agora, o que nós não podemos prever é que haja um consulente, uma pessoa que frequenta, porque as casas estão abertas e trabalham por caridade, a Umbanda sobretudo, o Candomblé é um bocadinho diferente, isto vai diferir também de casa para casa, mas o trabalho, o passe energético e a consulta é feito por caridade, a pessoa dá um donativo se quiser. Um dos fundamentos da Umbanda é trabalhar por caridade, é esse o nosso objetivo, não haver uma mercantilização da espiritualidade. Claro que o terreiro precisa de se manter, mas pronto, aquilo que eu queria dizer é que passaram na CMTV imagens da minha mãe de santo e de filhos da casa como sendo o terreiro ao qual esse senhor pertence. Sei lá, devem ter ido à net, tiraram do Instagram, de um sítio qualquer, e se calhar enganaram-se, viram Corroios, achavam que era o mesmo. Acho um bocado estranho, porque o nome das casas é diferente, são religiões diferentes, nem sequer
A outra casa nem sequer é de Umbanda como nós, é de Candomblé. Pronto, e gostava já que, para fazer este vídeo, quem visse percebesse que nós não temos nada a ver com esse senhor. Felizmente não frequenta, nem nunca frequentou a nossa casa, que o saiba. E embora para a Umbanda ninguém esteja perdido, desejo que ele possa receber toda a ajuda necessária à sua transformação para a cura, à doença que tem, e que possa também, obviamente, ação-consequência, é a lei do caminho, pagar pelos crimes cometidos, de acordo com a lei dos homens, dos tribunais, mas também de acordo com a lei divina. E até ao final do ano, quem bata o martelo é Xangô, o meu pai de cabeça. E bom, acho que, enfim, espero mesmo que o terreiro do senhor não tenha, essa casa não tenha mesmo nada a ver com a prática desses crimes, pelo amor de Deus, espero mesmo bem que não, por favor, senão que desgraça mesmo, mas bom, também existem imensos padres pedófilos na Igreja Católica, e imagino para as pessoas que são católicas que sejam, pá, uma vergonha, pá, meu Deus, que horror mesmo. Bom, pessoas com problemas e más e desviadas existem em todo lado, tá bem? Não há nenhum sítio que uma pessoa possa blindar. You shall not enter. Adiante. Neptuno em Peixe 2011-2025 também trouxe o quê? Muito despertar espiritual, muitas pessoas que mudaram de hábitos de vida, começaram a meditar, começaram a praticar yoga, começaram a fazer terapias novas para elas, que se permitiram a explorar, também se permitiram à banha da cobra, porque de facto a banha da cobra e os falsos gurus e a espiritualidade barata, sei lá, pessoas que praticaram yoga 2 meses e há escolas de yoga que os aceitam e vão tirar o curso e depois são professores. Porquê? Porque querem ser professores e não querem ser alunos. Um bom professor é um aluno eterno, seja daquilo que for. Mas pronto, é um sinal dos tempos. Isto também foi um sinal dos tempos. Pessoas que vão tirar cursos de yoga, eu falo disto porque sou professora de yoga, mas eu, antes de tirar o meu curso de yoga, pratiquei 10 anos. Fui aluna 10 anos, assídua. Eu cheguei a ter aulas 4, 5 vezes por semana. Cada um é como cada qual, cada um tem o seu percurso, mas eu sou uma pessoa crítica e critico este Neptuno em Peixe nesse sentido. Mas pronto, por outro lado, o Neptuno em Peixe também trouxe mais empatia e sensibilidade. Nós vimos pessoas no mundo inteiro a solidarizarem-se com a questão da Palestina, a solidarizar-se, a falarem no Iémen, que antes também não se falava, a falarem no Sudão, as pessoas a unirem-se, as pessoas a fazerem greves, as pessoas a lutarem pelos direitos das mulheres. Houve muita consciência feminina, Me Too, o movimento Me Too, o movimento em Espanha, aquela menina que foi violada naquelas festas, as festas de São Julião, não, as festas de São... que eles atiram os tomates e vestiram-se de branco, as festas disso, agora não me estou a lembrar do nome, e que também criou um grande movimento na internet, e as pessoas que o fizeram eram predadores, já tinham feito isso, e pior, a outras pessoas, e puderam ser condenados, embora à partida a miúda é que foi condenada primeiro pela opinião pública, surreal. Bom, adiante. Houve essa empatia, houve um aumento da sensibilidade, houve também um despertar espiritual. Saturno em Peixes vem dar forma agora, em 2026, ao invisível. Vai fazer a queda dos falsos gurus. Mal posso esperar. É o fim, ou o início do fim do banho da cobra, e é o fim das narrativas salvadoras. Venha para a nossa igreja, venha, ponha a mão aqui, ponha, você está curada! E a pessoa tem um surto psicótico, ou a pessoa está a fingir, ou a pessoa entra em efeito placebo, porque também existe, mas se a pessoa entrar em efeito placebo e ficar curada, fixe! Boa, pastor da evangélica, boa, sério, obrigada! Agora convém ter as outras implicações, porque quando as pessoas têm doenças mentais e doenças físicas, muito bom seja o apoio e o amparo da espiritualidade, pá, convém ir ao médico e fazer exames, convém tomar a medicação que o médico mandou, não se pode deixar assim de tomar a medicação por dar cá aquela palha, as coisas têm efeitos cumulativos no nosso corpo, causam habituação, portanto, cuidado
Estas narrativas salvadoras, espero que nenhum de vocês esteja a ver este vídeo e ainda esteja nelas. Normalmente não atrai este tipo de público, mas quem sabe. Cuidado com over-promising. 2011, 2025, tudo aquilo que parecia bom demais para ser verdade, de facto era bom demais para ser verdade. Estava cheio das nossas ilusões, óculos cor-de-rosa, cheio das nossas expectativas, daquilo que nós achávamos que merecíamos e queríamos e blá blá, mas calhar ainda não merecíamos, porque o merecimento não vem da vontade, o merecimento vem da ação. Primeiro vem a vontade, depois vem a ação e depois vem o merecimento. Este só dá a quem trabalha. Este só dá a quem trabalha. Não adianta pedir trabalho a Exu e ficar deitado na cama a ver televisão, que ele não vai dar. E se calhar até ele tira o que tiver para ensinar a pessoa. Então, eu falei nisto, ok, há um confronto entre a espiritualidade real e a ilusão. Ok, já falei porque é que isto é tão diferente, um grau zero, em lá. E nós passamos deste Neptuno em Peixes, que pergunta onde é que está o meu peixe, está o meu enforcado. Isto é aquilo que nós temos que aprender, podemos verificar se já aprendemos, já lá vamos. Ui, não caiam. Vamos passar deste Neptuno em Peixes, que pergunta: quem sou eu? Em que é que eu acredito? Em que é que eu acredito? Tantas crenças em... que são ilusórias, que vêm do ego. Eu quero ser amiga daquela pessoa porque ela me pode ajudar nisto e naquilo. Não, meu. Se amiga de quem é teu amigo, de quem te valoriza quando tu não tens nada. Ou quando tu não eras nada. De quem não precisa que tu estejas na mão de cima. Ok? Portanto, toda a gente queria ter besties dos famosos não sei do quê, vai abrir os olhos. E espero que os vossos amigos verdadeiros não estejam à vossa volta. Então passamos desta ideia de o que é que eu acredito, e acreditar a uma parte de vocês, eu incluída, em a lot of bullshit. Ridículo. As coisas que nós acreditámos em 2025, que eram falsas sobre os outros e sobre nós próprios, é surreal. Se vocês fizerem um exame honesto, é surreal, dá para rir, dá para fazer anedotas, dá para escrever um livro, dá para escrever um filme, uau. E vamos passar deste, no que é que eu acredito, eu acredito, não acredito, para Saturno. E Saturno diz: quem sou eu sem as ilusões? Sem as falsas expectativas ou as mentiras que dizem sobre nós ou que nós acreditamos sobre nós próprios, ou pior ainda, que nós dizemos aos outros. Finito. Quem sou eu sem as minhas ilusões, sem as minhas bengalinhas? Quem sou eu? Ok? Então, se carta de Carneiro, onde vai acontecer esta conjunção, no grau 0. Carta do Imperador, da estrutura, energia de Carneiro, energia de fazer, do empreendedorismo, mas fazer algo que é sólido e que pode durar uma vida inteira, fazer algo que nós podemos deixar de legado aos nossos filhos. Ok? Antes da carta 4, vem a 3, a 2, a 1 e a 0. Isto foi que nós devemos ter aprendido em 2025, ok? Vamos falar disto do ponto de vista astrológico, mas também de tarot. Então, a carta do louco, a carta de energia de Marte. Vamos ver como Marte e não como Urano. Marte. Ação. Fazer. Fazer, a carta do louco, fazer sem esperar um resultado, ou sem ter um resultado garantido, ok? É um salto quântico na realidade, é a fé na vida, é um início efervescente. Reparem como ele se vai atirar do precipício em relação ao desconhecido. Mas ele leva a sua trouxa, mais lá à frente esta trouxa vai se tornar na bengala do ermita. Ok?
Tanto simbolismo nestas cartas, mas isso é outra história. Isso é para o meu curso de tarot, não é para aqui. Então, esta energia de Marte. Marte tem trânsitos muito rápidos, ainda não vou falar de todos os trânsitos de Marte de 2025, mas vamos falar do que é que significa que tínhamos aprendido com esta carta. Através de vermos o nosso mapa onde é que tem Marte, podem ainda acrescentar essa informação, mas aqui nós estamos a falar de libertação de velhas seguranças, da quebra de padrões de sobrevivência, da relação com o dinheiro, com o corpo e com o prazer que muda, de sair do fica aqui porque é seguro, de abandonar a dependência material, a dependência emocional. Isto tudo tem que estar resolvido em 2025. Portanto, façam um journaling, pensem para dentro. Será que eu tenho isto resolvido? Será que eu consigo? Será que eu em 2025 saltei sem ter garantias e agora vou fazer um 2026 com mais consciência? Será que eu tenho fé na vida? Será que eu acredito em mim? Será que eu acredito que eu mereço? Espero bem que sim. Ok. Ui, espera aí. Não é para aqui que eu quero ir. Já vamos falar do mago. Eu agora aproveito e vou fazer aqui uma leiturinha pequenina. Então, vamos ver. Faço, não faço? Não faço. Faço depois. Vamos. Porque é uma energia muito difusa. Eu ia fazer aqui, ia clarificar este look em 2025 e ver se realmente a maior parte de vocês estão a ver o vídeo e aprenderam isto ou não. Não, eu vou fazer. Vai ficar um vídeo muito comprido, mas pronto, também só para quem gosta, não é para quem quer. É de atrair o meu público. Tem paciência para me ouvir até ao fim. Não é gêmeo, mas eu falo muito, tenho muitas coisinhas para dizer. Muitas coisinhas para dizer, tenho que dizer todas. Peço aos meus guias espirituais de amor e de luz, as minhas orixás, a minha pomba gira. Para me orientarem nesta consulta, para que eu possa dar as respostas mais claras e pertinentes para o coletivo. Que assim seja e assim. Vamos classificar aqui o louco. Ah, é tão bom. Boa. Então, acho que sim, acho que a maior parte das pessoas que está a ver este vídeo integrou esta energia do louco em 2025, tiveram coragem, sobretudo aqui em relação a lutarem pela vossa felicidade de casal ou familiar. Houve aqui muita gente, nas pessoas que estão a ver este vídeo, que tiveram muita fé. Agora não se esqueçam que vocês tiveram esta fé toda com Neptuno em Peixe, não quer dizer que isto esteja certo. Estou só a dizer que fé é algo positivo, energia da família é algo também aceitável, não estamos a falar sobre focar em fazer asneira ou meterem-se em drogas, falar sobre focar na paz doméstica e familiar, ok? Não quer dizer que esta família, esta união fosse algo possível ou saudável para todos vocês, está bem? Netuno estava em Peixe, estávamos aqui para ver as cenas um bocadinho, E a maior parte de vocês foram extremamente metódicos, foram ao pormenor, esforçaram-se. Bom, aquilo que passou neste crivo deste ano e permanece para o ano que vem, à partida, ou vocês são extremamente casmurros, ou é porque é algo certo e bom para vocês e conseguiram transformar o mais pesado em leve e blá 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 blá. Ok. E pronto, uma carta só, senão nunca mais saímos daqui. Vamos falar agora da energia do mago. Eu estou a falar destas cartas que vêm antes da de Carneiro. Então a gente compreendeu isto, certo? Conjunção Saturno-Netuno vai acontecer no grau 0 de Carneiro, é a carta 4 no tarot e por isso estamos a ler a energia das outras para trás. Sim? De acordo com os trânsitos que houve de cada planeta, que rege cada carta no ano de 2025. Sim? Ok. Eu adoro isto. Carta do mago. Em 2025 é bom que a lição do mago tenha sido aprendida. O que é que o mago faz? Ele manifesta. Ele sonha, mas faz. Ele sonha, pensa, mas faz. Ele tem, ou procura que as pessoas tenham um equilíbrio entre as suas emoções, os seus pensamentos, a sua ação e a sua capacidade de transformação, mas também a sua conexão espiritual. Agora, isto não é fácil.
Quem é que tem isto tudo? A sério, Mago, estás a gozar? Ok. Brincar. Não é fácil, não. Mas é possível. Com trabalho interno é bastante possível. O Mago, a energia de Mercúrio, são trânsitos muito rápidos. Também não vamos falar desses trânsitos todos. Vamos só falar sobre o poder e a consciência da palavra enquanto feitiço. O Mago, tal como a alta sacerdotisa, são cartas que vêm a seguir, estão muito no plano espiritual, e o Louco também, que falámos há pouco. São cartas de plano espiritual. Começa a haver matéria quando falamos de Imperatriz e de Imperador. Carneiro, aqui é Touro e Vênus. Ok, isto é a conjunção. Ok, Carneiro. Bom. Como mago, ele é um feiticeiro, ele é um encantador da realidade, mas ele sabe que a transformação externa, ou seja, aquilo que ele procura, o seu objetivo, só acontece quando existe uma transformação interior, que vem desta fé, que eu acreditei, fui e atirei-me de cabeça. E o mago diz, ok, agora que aqui estás, show me the money, show me what you got, mostra o que é que tens, o que é que tu queres manifestar. O mago obriga-nos a saber aquilo que nós queremos e a comunicar aos outros, pedir ajuda se for possível, contar um sonho. Por falar nisso, nunca quando falem dos vossos projetos a ninguém até eles estarem concluídos e materializados. Imagina, tenho uma ideia para um retiro, só façam o retiro. As pessoas depois vão saber quando vocês lançarem, não têm que perguntar, dizer antes a ninguém. A não ser que sejam pessoas que queiram participar e que vão pagar para participar. Ok? Correto? Sonhos, ideias, movimentos, antes de acontecerem, qual é o benefício que vocês têm em contar o que é que está escrito no vosso vision board de manifestação, nos vossos sonhos, na vossa to-do list para 2026. Qual é o objetivo? A não ser que a pessoa vá ajudar ou contribuir para alguma coisa, mas se não, qual é o objetivo? Se vocês vão fazer sozinhos, só façam. Nem toda a gente tem a capacidade de sentir admiração. A linha entre a admiração e a inveja, em algumas pessoas pode ser bem pequenininho. Tá bom? Zip it. Mais que eu queria falar aqui de energia do mago. Falei, o mago não trabalha com certezas, ele trabalha com fé, exatamente, com fé em si e fé, estou a ver as minhas notas, e fé em algo maior. O que é que eu escrevi aqui mais? Cocriação de dentro para fora, já falei há pouco. Ok, o mago não mente a si mesmo. O mago não mente a si mesmo para quê? Como mentir ao advogado ou ao médico. Tipo, nós precisamos que eles nos ajudem, eles têm que saber tudo. Para quê? Não mente a si mesmo, ou seja, do género, ele sabe, ele trabalha com coisas concretas. Ele só vai perseguir um sonho que seja mesmo o vosso sonho, e não o sonho de alguém, e não o sonho que a vossa família acha que vocês têm que ter, a profissão que acham que têm que ter, é o vosso sonho. Peguem em algo que sejam bons, que vos dê a paixão e a vontade de iniciar e de começar, e de eu tenho que fazer isto. Tenho que tirar este curso, eu tenho que fazer este workshop, eu tenho que fazer este retiro, eu tenho que fazer esta viagem, eu tenho que ler este livro, eu quero ver este filme, eu tenho que, mas não como obrigação, eu tenho que porque eu preciso, é como os escritores escrevem porque precisam de escrever, os bailarinas dançam porque precisam, não há como, é visceral. E o mago, ele fala com presença. Ele sabe o poder da palavra, como eu disse há pouco, e ele não mente a si mesmo. Ele persegue o seu sonho, o seu próprio sonho. Não se esqueçam, os sonhos são individuais, o karma é individual, a vossa vida é vossa. Nasceram sozinhos, vão morrer sozinhos. Portanto, não deixem, que é o que a Exu ensina, não deixem que ninguém escolha por vocês. Quando vocês se colocarem como verme cá em baixo, vai haver sempre alguém que pise. Tudo aquilo que existe, real e material, é a manifestação e a cocriação de alguém. Então, sonhem. Espero que em 2025 tenham sonhado os vossos sonhos, mesmo que tenha sido um ano difícil e que não tenha sido possível concretizá-los, mas aprenderam algo com certeza.
E o mago também é uma coisa muito importante, ele não confunde performance com verdade, então ele não tem que fingir que é ou que quer ser alguém que não quer ser. E isto fala muito da conjunção quando Neptuno esteve agora em Peixe, das pessoas que queriam ser professoras de yoga, mas não queriam ser alunos de yoga, das pessoas que queriam ser terapeutas, mas não queriam trabalhar a sua sombra, nem fazer terapia, nem nunca fizeram. Não funciona mais, não vai funcionar. Ou corrigem, ou vão ser corridos. Ou vão ser corridos, ou vão corrigir e vão ser recompensados com amor dessa... Como é que em inglês eles dizem? Dessa... Universe gonna humble you. Humble vai te tornar humilde. Por terem tornado humildes. Por terem entrado no caminho da humildade. De perceberem, eu não sou quem eu achava que era. Então o que é que eu preciso de ser para eu me tornar aquilo que eu achava que era, mas não era? É estudar mais? É praticar mais? É parar? Refletir? Para não falar de que uma pessoa não deve transmitir aquilo que pratica. Se bem que todos nós às vezes temos períodos difíceis na nossa vida, mas convém, se uma pessoa dá aulas de yoga, convém praticar yoga. Eu tive um ano em que não me afastei totalmente, mas a minha prática não era nada do que era, mas também dava poucas aulas. Agora dou mais, sim, pratico com frequência, sim. Ok, mago, mais coisas que eu queria dizer? Não, vamos então tirar aqui uma cartinha para ver como é que em 2025 vocês que estão a ver este vídeo, isto é uma leitura coletiva, mas vocês que estão a ver este vídeo, eu não preciso dos óculos agora, eu tenho que limpar os óculos, só que não tenho aqui o... nem sei onde é que está. Então, espero que em 2025 tenham aprendido e integrado esta lição do mago. Se não aprenderam, ouçam, integrem, façam journaling e façam o que for preciso para apressar um bocadinho o passo. Ok, são muitas cartas. Mostrem-me 2025, energia coletiva para a lição do mago, para as pessoas que estão a ver ou verão este vídeo. Uau, que lindos! Uau! Vocês são o máximo. Vamos a carta do próprio louco. Ou seja, outra arcana maior para clarificar a carta do mago. Aqui eu vejo que alguns de vocês sentiram-se em 2025 muito quase como estagiário ou aprendiz, ou como se vos faltasse conhecimento, mas sobretudo que vos faltasse uma conexão emocional com as coisas. Podem ter alguns de vocês ficar um bocado desligados por algum motivo, a vida, relacionamentos, blá 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 blá. Então podem... Ok, muitos conflitos. Okay. Pessoas que tiveram poder sobre vocês. Parece aqui uma inocência, eu vejo aqui pessoas a serem assim um bocado ingênuas, a terem às vezes algum comportamento impulsivo, a terem dificuldade em distinguir o que é que ter fé e o que é manifestar. É quase como se vocês não só queriam ir em frente, mas não sabiam bem para onde é que iam. Então como é que eu vou em frente se eu não tenho rumo, se eu não tenho caminho? Ok? Muito fogo fato, mas depois as coisas não começavam realmente. Porquê? Ok. Porque a maior parte de vocês ficou a idealizar o futuro ou achar, agora não posso, talvez mais tarde ou para o ano, ou agora não temos dinheiro suficiente, ou agora não temos recursos, ou agora não temos tempo, não temos espaço, ou estamos doentes, ou não temos energia. E as coisas iam adiante, e vocês sempre a olhar pela janela de um dia, isto é mesmo Neptuno em Peixe, um dia, talvez, e se eu prometo que vamos viajar, vamos casar, vamos ver, nada acontece. Ok. Passamos agora então para a alta sacerdotisa. Ui, bullshit mesmo aqui, 7 espadas. Uau, e o as de copas reverso. Bom, esquece, já é outra coisa. Isto é para mim, não é para vocês. Alta sacerdotisa, energia da lua.
A alta sacerdotisa, ela representa a intuição, obviamente. A alta sacerdotisa representa a escuta interna, o silêncio interior, o silêncio que é necessário ter-se para nos podermos escutar a nós próprios. É preciso parar, é preciso... E representa a sabedoria. Ela é uma carta também de mais de energia divina do que propriamente terrena, ou seja, elas são todas divinas porque são todas lições kármicas de vida, está bem? Mas divina no sentido do plano onde ela atua. Ela atua no plano cósmico, ok? No divino, no espiritual, enquanto que a Imperatriz e o Imperador já vamos ver, vão atuar no plano mais terreno. Então aqui a alta sacerdotisa com a Lua ensinou-nos, vai ensinar-nos em 2025, apesar de todos estes bloqueios, expectativas, ilusões, começa, não começa e se... a parar e a escutar. A sair da reatividade, a ter equilíbrio e maturidade emocional. Alta sacerdotisa lembra muito a minha mãe Oxum, que é equilíbrio emocional, silêncio, estratégia. Não reajam, não respondem. Olham para dentro e analisem a vontade de reagir. Analisem a vontade de responder mal. Analisem a vontade de agir impulsivamente. E respirem. E procurem no meio desse caos a resposta certa. Pode ser muito bem, de acordo com a alta sacerdotisa, fazer absolutamente nada e as coisas vão ao sítio. Às vezes fazer nada, as coisas vão ao sítio. Com isto eu não estou a fazer uma apologia da preguiça ou da autossabotagem. Também há coisas que nós temos mesmo que agir, está bem? Mas, que fala muito também de reconhecimento de padrões herdados familiares, sobretudo na linhagem feminina, quer seja a falar para um senhor ou para uma senhora. Toda a gente tem linhagem feminina para trás. Okay? Linhagem feminina é família da mãe. É mãe ou equivalente e família da mãe ou equivalente. Falei disto tudo, mais. Ok. Ela é a Lua, portanto, vou falar dos trânsitos da Lua porque são trânsitos muito frequentes. Está-me aqui o Mercúrio, também são trânsitos muito frequentes, mas vou falar dos trânsitos de Vênus. Porque as pessoazinhas gostam muito das leituras românticas, não é? Então, bora lá. Antes disso, vamos clarificar aqui. Mostra-me o universo, espiritualidade. Como é que a alta sacerdotisa se revelou em 2025? Uau, isto é incrível. Isto é só rir. Para as pessoas que estão a ver este vídeo. Então, para clarificar esta lição da alta sacerdotisa, nós temos a carta do próprio enforcado, peixes, que eu já tinha aqui mostrado. Não é? Vamos a falar este vídeo todo é por causa de Neptuno, que esteve em peixes desde 2011. Caso não sejam recordados com tanta informação, e o vídeo já vai em mais de 1 hora. Vejam por partes. Quem está a ver até aqui, eu agradeço a atenção e o carinho. Então, eu estava a dizer? O enforcado. Vamos a este vídeo todo porque Netuno esteve em peixes desde 2011, vai sair agora no início de 2026 e vai entrar Saturno em peixes. E esta conjunção em que eles se cruzam, que acontece a cada 36 anos, este ano é muito importante porque está no grau 0 em Carneiro, carta do Imperador, e por isso estamos a rever as cartas todas que vão até ao Imperador, que ficam para trás como lições fulcrais de 2025 nesta analogia entre a astrologia e o tarot arcana maior. Adoro ensinar, adoro mesmo. Então, a maior parte de vocês que estão a ver este vídeo pode não ter tido maior discernimento e consciência de si e do outro no que diz respeito às ilusões e expectativas, no sentido de terem aqui a vossa intuição enganou-vos imenso. Quando vocês dizem, estou a seguir a minha intuição, tipo, não. Não eram os demóniozinhos, eram os demóniozinhos que diziam para ir por ali, mas não era. Não era nenhuma iluminação, era uma falsa iluminação. A iluminação só há quando Odin desce
da árvore por onde se pendurou, que já agora foi um carvalho, extremamente importante na cultura druídica. Os druidas são o nosso paganismo celto-ibérico daqui, é o nosso xamanismo. Quando Odin sai da árvore e aterra com os pés na terra, depois de ter estado, não sei, bastantes dias, acho que foi mesmo uma lunação completa, portanto será 29 dias, cabeça para o ar, mas não me recordo bem desta parte da história, posso estar errada. De pernas para o ar, ele assenta aos pés da terra e por iluminação, à volta dele surgem os símbolos rúnicos e os seus significados. E como eles iriam ajudar na adivinhação e enfrentar o inimigo no campo de batalha, com estratégia e com a ajuda dos deuses, passando pelas Ovates, que era como se chamava na cultura druídica, mas na nórdica não sei, porque eram as feiticeiras, eram as mulheres oráculo que conectavam com o mundo dos mortos e com o mundo dos espíritos e faziam essa canalização e davam as mensagens. As bruxas feiticeiras, portanto. Então a feiticeira que habitou em cada um de vocês em 2025 não teve assim com as antenas muito sintonizadas, sobretudo no que diz respeito a ilusões e expectativas sobre trabalho, dinheiro e finanças. Ilusões e expectativas sobre pessoas de família que vocês admiravam e que tinham uma grande, pode dizer, um grande condão sobre vocês e que podem, muito bem, para alguns de vocês ter partido ou, noutro aspecto, vocês sentirem-se defraudados. Eu não acredito que o avô, afinal, tinha este hábito escondido que ninguém sabia. Por exemplo. Então, vamos agora passar para a Imperatriz, como lição de 2025, que tem que estar aprendida. Vamos fazer uma coisa, quem não aprendeu a ter fé em si no universo, não passa pelo crivo do mago, não pode manifestar e sonhar sem ilusão. Quem não sabe manifestar e sonhar sem ilusão, não pode chegar aqui à alta sacerdotisa, porque a intuição não vai estar a funcionar. E quem não tiver fé na alta sacerdotisa que habita em cada um de si, nunca pode pegar na sua intuição e criar e aplicar no material que é o papel da Imperatriz, energia feminina divina e regida Vênus. Também a carta que simboliza touro. Duas cartas simbolizam touro na arcana maior. Uma é a Imperatriz e outra é o Hierofante ou o Papa. Se bem que o Papa nada tem a ver com o tarô, queimaram tantas bruxas pela Inquisição. Por favor, se puderem, não chamem Papa ao Hierofante. Hierofante vem do grego e diz o removedor da escuridão, que também é muito parecido com o que significa guru, que é aquele que remove a ignorância. Com tanta mulher morta, assassinada e torturada durante séculos pelo mundo inteiro, e muitas delas por lerem tarot, como a Madame Lenormand, que serviu tão bem ao Napoleão quando mostrou como é que o inimigo se iria mover no campo de batalha de antemão, quando lhe mostrou que ele iria conhecer a Josefina. Era tudo lindo, exceto quando ela disse: olha, vais morrer exilado sozinho numa ilha, comido pelos pássaros. Ele não gostou dessa premonição, então ela foi queimada na fogueira e denunciada pelo seu próprio sobrinho, que queimou também uma parte dos seus livros e anotações. A sério, estes gajos queimavam as pessoas, mas também fogo, que tinham que queimar os livros. É que as pessoas, nós voltamos e reencarnamos outra vez, encontramos cá todos, acertamos contas, mas tinham que queimar os livros, tinham que queimar as notas, os anotamentos. Ok, adiante. Já me perdi, como é típico. Minha lua em Gêmeos, então, ok. Quem não distinguir a voz da intuição da voz do medo e quem não colocar a intuição em prática, porque, vamos lá ver, estou a fazer uma mala para uma viagem e houve uma voz que diz: leva esta caneta vermelha. E eu penso: por que eu preciso de uma porcaria de uma esferográfica vermelha, ainda por cima ranhosa? Não vou levar isto. E depois vai acontecer não sei o quê na viagem, que eu ia precisar dessa caneta específica e era insubstituível e tinha que ser aquela. E eu vou-me lembrar que eu não segui a minha intuição, quer eu a siga, quer não a siga. Então que nos lembremos que pela positiva, eu segui a minha intuição, fiz, trouxe a caneta, não ocupa espaço nenhum na mala e está aí, fiz.
porque a voz da intuição é para ser colocada em prática, com escolhas, com ações. E é importante distinguir da voz do medo. Não nos podemos esquecer que Neptuno em peixe é um signo de muitas ilusões e crenças completamente, às vezes, Looney Tunes, assim, hospício, Tinoni e hospício, e ninguém os demove daquilo. Por isso, convém, de primeira mão, lição aqui, que alguns de vocês podem ter tido muita dificuldade. Nós estamos a falar aqui de crenças e ideias para alguns de vocês antigas e até familiares. Familiares quer dizer de família. Para as pessoas serem ensinadas, por exemplo, a odiar os homossexuais e se vir quase de família, foi incutido, blá, 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 blá. E é completa ilusão, quer dizer, isto é a cultura da separação, em que nós somos separados e diferentes dos outros porque temos diferentes religiões, diferentes cores de pele, temos diferentes nacionalidades, diferentes alturas, pois há o rico e o pobre, o gordo e o magro, o que mora na periferia, o que mora na cidade, na capital, o do campo e o da cidade. Só deixem as pessoas serem como quiserem ser, por favor. Então, estas crenças que já são rígidas, já podem ter anos, começaram um bocado a colapsar aqui em 2025 e quem deu luta sofreu muito. Quem deixou ir, livrou-se disto mais facilmente e já vai para 2026 bem mais leve. Então, importante, intuição é uma coisa, medo é outra. Truques para distinguir. Eu vou partilhar convosco os truques que eu tenho. Eu não tenho mais água. Desculpem, vou escusar mesmo. Estou ao ponto de trincar na minha língua para poder engolir água só para não pôr o vídeo no pause e não me levantar. Já estamos a terminar. A intuição normalmente é esporádica. Desculpa. Alguns de vocês, para mim não é esporádica, é diária. Isso depende das pessoas, não é isso que eu queria dizer, não é esporádica, disparate. É espontânea, não é algo que vocês possam procurar, é que possam controlar, ela acontece ou não acontece. Ela também desculpem, acabei de receber aqui uma mensagem individual para mim. Uau! Com um sonho que eu tive hoje, que está relacionado com um sonho que eu tive há uns 5 anos e que foi um aviso e que... Uau! Obrigada. A intuição pode ser assim. Só vem e conta. Grande cena. Ok. Não me esqueço disto no final de consulta, tirar nota e ver o que é que eu faço em relação a isto. Ok. Então. A intuição é espontânea, não escolhe o momento, não escolhe a altura e às vezes parece que arbitrária, diz código vermelho, azul, nananã. Eu só fico... Outras vezes é mais precisa, leva a caneta vermelha para a viagem, Mas ela acerta sempre. Sempre. Já o medo acerta nunca. Mesmo que ele venha de um sítio de verdade, de uma ferida que nós realmente temos, ele tem o condão de nunca acertar, de ser excessivamente cauteloso, de se preocupar com coisas que ainda não aconteceram e podem muito bem não vir a acontecer, ou se preocupar com coisas que já aconteceram, mas também não existem porque o passado não existe, tal como o futuro, só existe o presente. Então, nós só temos a consciência do presente, certo? Fresca, porque do passado as pessoas podem confabular, esquecer de uma coisa, lembrar de outra, ter a sua perspectiva pessoal, e é difícil, por isso é que é difícil no tribunal provar-se factos passados, não é? Tem que haver provas, porque senão... Ok. Onde é que eu ia? Intuição e medo. A intuição dá sempre razão, o medo não. A intuição vem de inspiração divina, o medo vem do nosso ego e das nossas feridas. A intuição nunca fala mal de nós, a intuição nunca vai dizer ai, não consegues, ai, se fores por aí, que perigoso que é. A intuição só diz não vás por aí.
ou apita uma das ouvidas, que quem é médium quando surge, a menos que tenham problemas de audição, está bem? Ou de equilíbrio interno. Não sendo uma pessoa saudável, quando há o apito no ouvido, vocês têm que combinar com a vossa espiritualidade o que é que este apito quer dizer. Por exemplo, eu tenho, não vos vou dizer as minhas armas espirituais, mas os meus apitos nos ouvidos, eu tenho com um sim ou um não atribuído a um apito, seja direito ou esquerdo, e um bom ou um mau atribuído ao direito ou ao esquerdo. Então eu sei sempre do que é que me estão a avisar. Vai acontecer uma coisa boa, vai acontecer uma coisa má. Esta pessoa é boa para ti, para esta não. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Oh, entra aqui, olha aqui, que giro, já viste? Bom, era bom que os ouvidos apitassem todos os dias, mas não, pelo menos a mim não acontece com essa frequência. E é super alto, portanto às vezes é incomodativo. Então, a intuição que se revela por pensamentos espontâneos, apitos nos ouvidos, sentir odores, objetos que saem do lugar sozinhos, isso é intuição. Pensarmos em alguém telefonar, isso é telepatia, não é intuição. Não há aqui algumas diferenças. Ser-se médium também é diferente de ser-se extrasensível ou paranormal, também há diferenças. Mas pronto. O medo, normalmente, por norma, erra sempre, ele exagera, não quer dizer que ele não fala a verdade, mas ele exagera ou diminui esse seu belo prazer para acomodar as feridas que estão a gritar ou para acomodar o ego que quer ser visto ou valorizado, ok? Eu quero ter razão. É muito diferente de eu tenho razão neste aspecto e se calhar tu tens no outro. Como é que podemos chegar a um acordo? Como é que podemos chegar a algo que seja confortável para ambos? É muito diferente, eu estou certo e tu estás errado. Como alguém que vê as coisas como todas boas ou todas más. É muito comum em algumas perturbações de personalidade, em alguns estados psicológicos frágeis, como são as perturbações de personalidade. Adiante disso, o medo normalmente às vezes diminui-nos. Ele diz, não consegues, não vais conseguir. E faz-nos sentir pequeninos. A intuição diz, isto não é para ti. Não é para ti. Há algo melhor. A intuição nunca vai dizer, não vais conseguir, não és esperto o suficiente, não és alto o suficiente, não és bonito o suficiente, não és rico o suficiente, não és, sei lá, francês-americano o suficiente. Ok? Então, alta sacerdotisa, fechar este capítulo. Vamos agora para a Imperatriz. Quem não sabe ouvir em sua intuição e distingui-la do medo, não pode aplicar a sua fé na vida, o seu sonho e poder de palavra e de manifestação, a sua força espiritual e intuitiva na matéria, na criação e na nutrição e no plano material. Que semente é essa? Então, quem passou estes crivos todos, chegou aqui aos ensinamentos da Imperatriz. A Imperatriz aqui eu vou pegar mesmo nas minhas notas porque tenho aqui imensos trânsitos para falar, eu anotei-os todos. Então, comecemos pelo início. Pelo início, mas falta-me janeiro e fevereiro, mas pronto, adiante, já não sei que trânsito eu estou a ver janeiro e fevereiro em 2025, mas no início de março até abril tínhamos umas retrogradações entre Carneiro e Peixe. Então Vênus, ela rege esta carta, a Imperatriz, e estamos a falar das lições que temos que ter integradas em 2025 para conseguirmos passar a conjunção Saturno-Netuno e deixarmos as ilusões para trás, vemos a realidade tal como ela é e sabemos melhor quem é que nós somos e sem as nossas ilusões e aquilo em que nós realmente acreditamos ou que fomos forçados a acreditar ou que nos forçámos a nós próprios a acreditar para acomodar o nosso belo ego. Então, Imperatriz, a carta que antecede o ponto zero em Carneiro, onde acontece esta conjunção Saturno-Netuno. Desculpa, eu estou a repetir porque como isto é complexo eu quero mesmo que vocês compreendam. Então, aqui, Vênus esteve retrógrado, andou ali entre Carneiro e Peixes. Quando Vênus está em Carneiro, que é o planeta do amor próprio, mas o amor também relacional, a Vênus, ela era Afrodite, não é? Antes de ser Vênus, pois os romanos com esta assimilação é que lhe mudaram o nome.
Na mitologia grega é Afrodite, na mitologia romana ela representava as virgens, as donzelas, representava as mulheres de família, as noivas que se iam casar, as mulheres de família e mães, e representava também as prostitutas. Ela representava toda a energia feminina, sem qualquer julgamento ou exclusão de partes do ponto 0 ou menos 0. Ok? Todas elas são imperatrizes, energia feminina. E Vênus em Carneiro traz este iniciar de amor e coragem. Vou-vos pedir para ir pensarem onde é que vocês estavam em março e abril com o vosso relacionamento romântico ou convosco próprios, que são o vosso maior amor. Convosco próprios podem sempre contar. E pode haver aqui uma dança entre o iniciar um amor com coragem e Carneiro em Peixe, que é aprender a amar sem ilusão. Isto é muito mais fácil dito do que feito, certo? Pode ter sentido durante esta altura uma revisão dos valores, pode ter havido uma reentrada em assuntos emocionais por resolver, não quer dizer que vocês tenham sido capazes de os resolver, já vamos fazer uma tiragem para esta energia de Vênus. Depois tivemos 30 de março a fim de abril tivemos Vênus volta outra vez para Peixes, com toda aquela sensibilidade, aquela subtileza, mas também aquela ilusão. Não se esqueçam que Netuno estava em Peixe, tudo ilusão, 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 sobretudo para quem tem placements, não é placements, quer dizer, não quero estar a falar em inglês, que quem tem posicionamentos astrológicos importantes em Peixes, podem ter vivido aqui um momento de profunda sensibilidade no vosso relacionamento romântico. A seguir vamos para Vênus em Carneiro, ela andou aqui Peixe, Carneiro, daqui fevereiro, 4 de fevereiro a 27 de março e depois de 30 de abril até 6 de junho. Vênus em Carneiro trouxe ação, coragem, desejo, como já falei há pouco, intenso, espontaneidade, há um recomeço, há impulsos. Portanto, pode ter sido um ano em que as pessoas andaram muito para trás e para a frente. Vamos, não vamos, queremos, não queremos. Que nunca é bom. Claro, Netuno em Peixe não deixa que as pessoas se vejam tal como elas são. Depois, Vênus em Caranguejo, de 31 de julho a 31 de agosto. Aqui vocês podem ter sentido caranguejo, aquela coisa de cuidar, com presença, a famílias, vamos casar, vamos ter filhos. Não se esqueçam que Netuno estava em Peixe, portanto nada disto aconteceu provavelmente. Relações profundas, podem ter sentido mesmo momentaneamente vínculos de segurança, sentir antes de agir, colocar a família, podem ter sido uma altura de 31 de julho a 31 de agosto em que tenham feito férias em família ou férias com o vosso par romântico como se fosse uma família, tendo ou não filhos. Depois passamos para Vênus em Leão, 25 de agosto a 19 de setembro em 2025, onde tivemos uma expressão mais criativa do amor, um foco no brilho pessoal enquanto casal, ou seja, o amor que quer ser visto, o amor que quer ser público. E depois passamos aqui com Vênus em Balança de 13 de outubro a 6 de novembro, e Vênus em Balança é sempre o equilíbrio, harmonizar os relacionamentos, ser-se diplomático, é um trânsito muito romântico, muito harmonizador. Podem ter passado um período mais equilibrado, de mais consciência no vosso relacionamento ou convosco próprios, e depois, pimba, levam com o Escorpião em cima. De 6 de novembro ao fim de novembro tivemos em 2025 a Vênus em Escorpião, a transformar desde as entranhas, desde as profundezas, um sentimento do amor profundo, mas também uma grande transformação, a sentir tipo, ok, isto é tão profundo, é tão intenso, está-me a ir às entranhas, vou vomitar, mas não vou continuar a vomitar. Isto vai ter que limpar, porque se nós continuamos a vomitar e a vomitar, serve aqui a metáfora, fisicamente ficamos desidratados, ficamos doentes, caímos para o lado e eventualmente falecemos. Não queremos isso, pois não? Ok. Vênus em Sagitário veio a seguir até ao final do ano e eu acho que ainda estamos, sim, Vênus em Sagitário, sim. Expandir com verdade, Sagitário, toda aquela liberdade, a aventura, o amor livre, a expansão, a aventura, a curiosidade, mas também a verdade relacional, ok? E com todas estes trânsitos, tudo isto que Vênus vem ensinar através dos diferentes trânsitos em 2025, ela ensina
a nutrir e a cuidar. Deixa-me só ver se eu tinha aqui mais notas. Não! Ok, nice. Vamos então fazer aqui esta retrospectiva do trânsito de Vênus para as pessoas que estão a ver este vídeo. Ok, são 3 cartas, mas eu vou ler. Agora tenho reparado numa coisa que é porque há leitoras, eu adoro ver, todos os dias eu vejo vários vídeos de tarot das leitoras que eu sigo e que eu gosto. E aprendi imenso com elas e com elas e com eles. Há vários leitores também muito bons. Pena que ninguém é português. Não estou a dizer que não há bons leitores de tarot em Portugal, mas que eu tenha profunda admiração e que eu sinta que eu possa aprender algo, eu não conheço ninguém. Sorry, mas eu também conheço pouca gente. Mas sim, não. Não estou a dizer que são maus, estou a dizer que os que eu conheço são bons. Algumas pessoas são boas, outras são mais fraquitas. Estão no seu percurso, está tudo bem, mas assim tipo, uau! Não. Então. E também as nacionalidades não têm que importar para nada, não é? Mas às vezes é bom porque há uma certa... anúncios não. Shut up. Dê-me só um bocadinho. Mas tivemos este tempo todo sem ver anúncios. É altamente. Uau. Nem acredito que eu trabalhei 10 anos em publicidade. Grande karma que eu devia ter para pagar, meu Deus. Já fui da Inquisição. Então nesta vida meteram como bruxa e como publicitária. 10 anos. Toma. Grande sentença. Ok, adiante. Estou com sede, estou com vontade de fazer xixi, estou a tentar concentrar-me. A Imperatriz. Vênus. Durante 2025, para as pessoas que estão a ver este vídeo, ou verão, para este coletivo pequenino, quer dizer, ou grande, não sei quem vai ver o vídeo. Só pôr som. Para estas playlists cá no YouTube de música assim, tão bom, tranquilo. É suposto Vênus ter-vos ensinado o 8 de paus, que é uma lição, 8 paus com 7 ouros e 2 ouros. Que eu estava a dizer que eu não gostava, agora tenho reparado nas tarólogas. É aquelas gajas que dizem os nomes das cartas todos e o que é que as cartas significam, como se aquilo fosse uma aula de tarô, mas depois não estão a ler, porque não sabem ler. Meu Deus, irrita-me tanto. Gosto de leitoras intuitivas. Há uma tipa, como é que ela se chama? Depois, se vocês quiserem que eu vos diga quais são as leitoras que eu vejo todos os dias, eu digo. Mas é a The Quietest Revolution, se bem que ela muitas vezes não posta. A Jenny International, que vai deixar de fazer vídeos, já anunciou. E gosto muito de uma que eu estive a ouvir, ela é incrível. Eu acho que é Shamanic Oracles. Shamanic qualquer coisa. Pois há uma que é brutal, que é The White Feather Tarot. Mas havia uma sueca que era... Mas ela deixou de ler também. Pois há pessoas que deixam de ler, deixam de fazer vídeos. Não sei se elas faleceram ou se... Não sei. Porque essa senhora já tinha alguma idade. Se bem que ela não tinha morrido. Ou então se morreu, pronto. Era o seu tempo. Como é que ela se chamava? Era brutal. Não sei. Bom, depois perguntem-me se quiserem. Além deste vídeo, tenho um outro... além deste canal, tenho um outro canal que se chama The Empress Tarot, onde faço leituras em inglês para Sol ascendente e Vênus em Touro. Se quiserem, vão lá ver. Então, esta Vênus trouxe o poder de transformação através de bastante paciência e perseverança nos vossos relacionamentos e a capacidade em equilibrar vários relacionamentos difíceis ao mesmo tempo. Esperemos que, acho que agora, em 2026, isto não tem que se repetir, sabe? Isto não é normal. A constante exigência de transformação e de renovação, estar sempre a nascer e a morrer, a plantar sementes, a esperar que um dia cresçam, mas só que não. Porque aqui é mesmo uma carta de paciência, não é de resultados. Tem o 7 de ouros, que eu digo às minhas alunas, depois tem o 8 de ouros, ainda é mais persistência. O 9 de ouros, resultado individual, 10 de ouros, resultado que se partilha com o coletivo. Então, primeiro que haja o resultado máximo é o 10, estamos no 7 ainda. Só que é um 7 que quer ser o 10, ou que acha que é o 10. Então, tudo que for relacionamentos em 2025, vocês
tiveram a maior paciência do mundo, e por isso é que temos aqui a carta da Imperatriz, energia de Touro, os signos mais pacientes além da conta, para o seu próprio prejuízo. Touro demora imenso tempo a sair de situações desconfortáveis, porque quer dar todas as hipóteses possíveis. Mas quando sai, it's like I never met you, dude. Quando as pessoas são mazinhas para nós, não é? Quando as pessoas de facto não merecem o nosso tempo e a nossa energia, cortamos como um psicopata. E é uma questão de autopreservação mesmo, porque depois nós temos pena das pessoas, não queremos ver as pessoas sofrer, e se as pessoas, se forem tóxicas, aproveitam-se dessa nossa boa vontade. Então os taurinos têm mesmo que ou ir contra o cavaleiro, ir contra o paninho vermelho e avançar, ou então estar lá ao fundo a pastar e não ligar a ninguém. No entanto, não é quando o touro é espicaçado e que reage, isto animal e pessoas, ao desbarato, que ele é o mais perigoso. O touro é perigoso quando está em silêncio e não diz nada e não faz nada. Quando vocês virem um animal touro parado no meio da... lá esperemos para vocês com vedações, no meio do nada e do verde, olhar para vocês, fujam. Um ver a correr desvairado, diferente. O mais provável é errar o alvo. Mas e tudo aquilo que os obrigou a um equilíbrio de tempo, de energia e de finanças difícil. E parecia que tudo aquilo que vocês colocavam uma semente simplesmente não crescia. Foi a natureza deste ano. Não era um ano de começar, era um ano de terminar. Ok? Então, passando estes crivos todos do louco, do mago, da alta sacerdotisa e da imperatriz, temos o imperador. Aqui começa o princípio da realidade sobre o princípio do desejo. Então agora a parte mais fixe da leitura, em que temos Saturno com a carta do mundo, Carneiro aqui o ponto zero, e temos aqui Peixe ou Neptuno. E vamos fazer aqui mais uma leiturinha final. Ai meu Deus, eu tenho mesmo que ir beber água, ir à casa de banho e comer alguma coisa. Já sei, eu vou usar. O meu baralho novo da Pombagira Dama da Noite, que me ofereceu a minha querida filha mais velha no Natal. Eu não tenho mais filhas, depois tenho mais um filho, mas pronto. Ok. Vou ter que pôr óculos porque acho que tenho um baralho feito pela inteligência artificial, vê-se pelas imagens, e depois não se consegue ler quase nada. Quer dizer, aí já não consegue ler, mas para mim, meu Deus. Mas é lindo, é isso, e super certeiro mesmo. E claro, é a minha Pombagira. Laroie. Vamos ver agora para 2026. Ui, muitas cartas, muita coisa a acontecer com a energia do empreendedorismo do Carneiro e de... O Carneiro é corajoso. Vocês conhecem pessoas caranguejos que sejam assim mais cagonas? Eu por acaso conheço duas, assim, mais medrosas, mas tem outros aspectos, não são carneiro puro, tem outros aspectos no mapa que cortam o fogo. Mas depois tem aqueles vibes, porquê? Porque não é energia de fogo controlada, então é um vulcão. Ou está adormecido ou está em excesso de atividade. Ui, são muitas, amor. São muitas, meu amor. Minha querida dama da noite.
Impressionante como esta energia de Neptuno é pesada, é nefasta. Mas todas pode ter a ver mesmo com trabalhos feitos, magia negra. Cuidado com pessoas, relacionar-se com pessoas que tenham muitos aspectos astrológicos em peixes, está bem? Ou durante a temporada de peixes que vem aí agora no início do ano. Não esqueçam que este ano quem abre é Ogum, o orixá da lei. Abre em guerra, ele é da justiça, mas ele é da justiça é Xangô. Ele é da guerra, mas também é da paz, por isso às vezes usa vermelho e outras vezes usa azul, podem ver essa diferença em alguns terreiros. E algum mete as coisas no sítio. Então, nesta altura, esta season de peixes aí promete, porque Neptuno ainda, Saturno ainda, Neptuno ainda lá está, ainda não entrou Saturno, ainda temos o Urano em Touro, portanto, bom, isto ainda pode tremer muita coisa. Então, em relação ao mundo, a vossa capacidade de expansão de acordo com a energia de Saturno, que vai entrar agora em peixes no próximo, em 2026, no grau 0 de Carneiro. Esta expansão, esta determinação em fechar ciclos, é a última carta de Grande Arcana, fecha um ciclo kármico. Para fechar um ciclo kármico, temos aqui a carta, isto vai ser lindo ler isto, da pulseira de ouro. Pá, é que nem com os óculos. Aqui refere-se a algum acontecimento romântico. Depois de interpretar as cartas que ele tem lá, você poderá entender o que ela se refere a... Estas instruções também são um bocado ridículas. Pronto. Há uma parte de vocês, se há alguma coisa no contexto romântico, vocês necessitam de colocar energia de Saturno. Regras, limites, respeito. Isto, até aqui foste, mais daqui não irás. Portanto, todo o tipo de relacionamentos em que vocês sintam que não são ouvidos, não são respeitados, a vossa vontade não é tida em conta, que existe controlo em vez de poder, que são coisas muito diferentes, algumas pessoas não sabem a diferença. Run. Não é bem run, mas... Portanto, Saturno precisa de ser aplicado no contexto dos vossos relacionamentos românticos, íntimos ou profundos, ok? Impor limites, impor regras, tornar aquilo que é wishy-washy, como diz a Jane International, aquilo que é assim, não é carne nem é peixe, tornar claro, ou é preto ou é branco, não há cinzento, não é? Lembrem-se, ao preencher o IRS que tem quadradinhos, não podem pôr um risco fora do quadradinho, não conta, é zero. Ok, vamos tentar ler esta outra vez. Ok, esta é a carta, eu estou a ler porque não consigo, para já este baralho é novo, deram-me Natal, mas também porque não consigo ver mesmo. Então, em relação ao Imperador, boa, fixe, muito fixe, portanto, se vocês pegarem nas lições aprendidas em 2025, tiverem consciência de que as ilusões, as expectativas e os sonhos tontos, não é? A capacidade de manifestar e de co-criar com a realidade e de desejar, não é? Porque o desejo é bom, o desejo é a vontade e é o que comanda a ação. A pessoa tem que querer alguma coisa para que ela aconteça, senão não acontece. Ou não acontece devido à nossa ação. Há aqui vitória. A estrela de Davi é uma carta de vitória. E a janela de casa também é uma carta boa. Esta carta refere-se a acontecimentos familiares. Portanto, existe vitória na família, vitória relacionada com acontecimentos familiares. Com a carta Energia de Carneiro pode ser alguma empresa familiar, pode ser uma mudança de casa, mas para uma casa que é a casa de família, que é a casa onde a família vai construir o seu legado, ok? Tudo aquilo que é construído com consciência e com sabedoria para durar muito tempo, tudo aquilo que é um legado. Também pode tratar aqui de heranças, vitória, quem tem heranças a receber tem aqui a vitória e a janela de casa, a estrela de Davi com a janela de casa, com todas. Esta vitória pode vir com o desabrochar das flores, com a primavera. Para algum de vocês, com a estrela de Davi, a cultura judaica pode ter algum significado ou algum apreço que seja importante para vocês.
Agora, vamos para o departamento menos fixe. Mas fixe, Carneiro, saiu cartas boas, significa que as pessoas para as quais eu estou a ler e que estão a ver ou verão este vídeo são pessoas que fizeram o trabalho de casa e que passaram todos os portais do louco, o portal da alta sacerdotisa, o portal do mago, o portal da alta sacerdotisa e o portal da imperatriz. Não, anúncios não, make no habit, ninguém disse o que é que eu tenho que fazer. Chatos do caraças. Estas pessoas que vêm impingir. O enforcado, portanto, do lado das ilusões, o que é que aparece aqui? Temos cartas. Eu já sei que esta poltrona é magia negra, porque já me calhou várias vezes, infelizmente as pessoas não têm nada para fazer. Okay. É preciso prestar atenção e ter muito cuidado. Alguns exemplos que ela pode significar: depressão, doença grave, magia negra, feitiços ou problemas psicológicos. Então, afastem-se de pessoas que se mantêm ainda na ilusão, nesta vibração de Netuno em Peixes. Just stay away. Problemas psicológicos, adições, Looney Tunes, discursos que não fazem sentido, coisas que não são verdade. Afastem-se. Pessoas que vocês saibam que não vos querem bem, presentes, coisas que vos derem, tirem essa porcaria toda da vossa casa. Podem pôr no lixo, podem dar, podem vender, podem doar, mas só retirem, está bem? Muito importante. E aqui a lua cheia, vamos ver o que é que significa neste baralho. A lua refletida no mar, um período de provas que o consulente... As cartas ao lado podem esclarecer o que é que está. Então, este é um período de provas e dificuldades. Portanto, quem está ainda do lado da ilusão vai ter dificuldades e pode adoecer e ficar pior de problemas psicológicos que já tenho. Pessoas que estejam ainda aqui, vamos ter compaixão, mas vamos deixar as pessoas também passar pelas consequências dos seus atos, porque isto é uma escolha manter-me na ilusão. Ou é uma escolha ser enganado. A primeira vez a pessoa é vítima, a segunda é uma escolha. A pessoa está lá porque quer. Mesmo que não consiga sair, seja do que for, uma adição, um relacionamento tóxico, um emprego insatisfatório, uma convivência familiar asfixiante, seja o que for. Ok? Portanto, cuidado durante a temporada de peixe, as coisas ainda estão aqui a mexer. Cuidado com pessoas que tenham problemas psicológicos ou adições, porque precisam de ajuda profissional. Existe um limite até ao qual nós podemos ir. Depois existe o trabalho dos profissionais, está bem? Como é tão negativa esta parte, eu vou tirar mais uma carta, está bem? Eu já agora tiro uma para cada. Então vá, o mundo, Saturno, falou-nos aqui de que era o anel de ouro, o que é que isto dizia que eu já me esqueci? Não era Vitória, era o quê? Desculpem. Isto tem a ver com o acontecimento romântico. Então, e falava sobre as regras, impor limites em 2026. Tiramos mais uma cartinha para clarificar e temos o 3 de copas. Sobretudo, aqui o 3 de copas fala de vocês se divertirem mais, estarem mais com os amigos e com as amigas, irem a encontros sociais com moderação, claro, ter uma diversão saudável. Estas meninas estão aqui a ver as estrelas, estão divertidas, não está aqui ninguém a beber copos, não há aqui ninguém a vomitar, não há aqui ninguém a fumar cigarros, não há aqui nenhum predador à volta. Elas são só elas, estão bem. Okay? Portanto, pode ser que tenham que, alguns de vocês, as pessoas que estão a ver este vídeo, uma mensagem muito específica, pode não ressoar com toda a gente, vocês tenham a necessidade de... pode ser que vocês tenham a necessidade de... Está-me a fugir. Dar mais espaço ao relacionamento com os amigos, mantendo um relacionamento amoroso. Ou seja, dizer ao namorado ou à namorada: olha, não, eu agora há um dia por semana que eu quero ir jogar bowling, ou que eu vou fazer ski, ou que eu vou não sei o quê, ou que eu vou acender velas para a floresta com as minhas amigas. E gosto de ti mesmo, e tu podes ir fazer o mesmo com os teus amigos, ou só ficar aqui e fazer o que tu quiseres, mas eu vou fazer aquilo que eu quero. É isso. Não deixarem de conviver, estar com as amigas, por causa de um relacionamento. Só isso por si não é saudável. Significa que não há espaço, não há confiança, e significa que as pessoas estão sempre
a morrer e a nascer no relacionamento, então por isso os outros relacionamentos à volta vão ficando apagados porque as pessoas não estão Looney Tunes, então saiam dessa. Vamos clarificar aqui para a energia de Carneiro do Imperador, a partir de 21 de março, temos aqui sucesso relacionado com assuntos familiares e temos a carta da estrela, lindo, energia de Aquário. Muita cura, muita esperança, perdão, pode haver aqui um pedido de desculpas que vocês podem receber. Que deixa de estar nos anúncios, será possível? Só um bocadinho. Não consigo ver. Tem que estar a seta. Pá, desculpa, é que eu não vejo a seta para carregar e ignorar. Ok, já está. Ai, caramba. Ok. Adiante. Agora é mais agradável com a musiquinha. É quase como se houvesse aqui pensar no bem maior, o que é o melhor para a minha família enquanto grupo e não só para mim. Também alguns de vocês podem ter a proteção celestial ou a proteção de algum ancestral que já tenha partido. Vamos ver aqui em relação a toda esta ilusão, e esta coisa é o motivo pelo qual estou a tirar mais uma carta, esta energia aqui de Neptuno em Peixes e do signo Peixes. Temos aqui a doença, a magia negra, num período de provações, portanto, quem ainda está no mundo das ilusões, das expectativas, a insistir em tudo aquilo que não funciona e apegado, com apego, pode sofrer um bocadinho, sobretudo aqui durante a temporada de Peixes, que é o aspecto temporal que esta carta comporta em si. Vamos então clarificar, porque é tão negativo. Credo, olha para isto. Quem trabalha com modernidade, com espiritualidade, cuidado com ataques espirituais durante esta época, está bem? A guerra espiritual é tão real quanto a guerra na Ucrânia, ou no Iémen, ou no Sudão, está bem? É mesmo real. Há que tomar banhos de ervas, orar e vigiar, manter os altares alimentados, vivos, limpos e protegidos, manter a tronqueira, quem tem uma tronqueira de defesa, manter o Exu e a pomba gira alimentados, frequentar terreiro, para quem é do axé, quem não é há de fazer outras coisas, vocês saberão o que fazer. Clarificar a poltrona. Ok, estamos a falar, ninguém está perdido, mas as pessoas que estão no lado ainda da ilusão e das crenças irreais e do aquilo que eu acredito sobre ti ou que eu não acredito sobre mim, ou em vez de quem é que eu sou sem as minhas ilusões, que não consegue passar para a energia de Saturno, não pode chegar aqui à energia de Carneiro, está bem? Está preso no Neptuno. E pode estar preso por anos. Com o Cavaleiro de Ouros pode ser um progresso muito lento. Muito, muito lento. Ou seja, se vocês caminham mais à frente, imaginem que vocês caminham como ar, que são as espadas no tarô. E a seguir temos a água. A seguir temos o fogo. Não, enganei-me. Terra, água, fogo e ar. Troquei o fogo com a água. A seguir ao ar espadas temos o fogo com os paus, depois temos as copas com a água e depois temos a terra, que é o elemento mais denso. Como é que alguém que se move como o ar, imaginem o vento, vai se mover como a terra? Mas é preciso a terra mexer-se, é preciso haver um terremoto de terra, e para haver um terremoto de terra tem que haver outros elementados a mexer nisso. Com o fogo. Transformação. Então, imagina, vocês vão lá à frente e estas pessoas, estes contextos, estes empregos, estes relacionamentos, estes sítios estão cá atrás. Eles vão dar a vida inteira assim, a puxar, sendo que o karma é individual, ou vão seguir o vosso caminho, o vosso propósito alinhados e respeitar aquilo para o qual nasceram. O karma é individual. Portanto, alguns de vocês tiverem que ainda de desistir de pessoas, trabalhos e relacionamentos, assim, para o negativo e para o pesado, pá, estas pessoas vão devagar.
se há algum cavaleiro que resiste à mudança é o cavaleiro de touros. Esquece. Energia touro, virgem ou capricórnio. Mas aqui não tem nada a ver com signos. Aqui a saída pode ser incorporar a energia de Vênus, da Imperatriz que falámos há pouco. Ou seja, estas pessoas nutrirem-se a si mesmas, a colocarem fé num projeto, num trabalho. Normalmente é algo relacionado com a terra, com as ervas, com as flores. Há pessoas que podem ter filhos e ser salvos, ter um bebê tipo uau, e o bebê obrigar-vos a crescer. Outros de vocês aqui, energia de caranguejo, a manter o foco no movimento, mas em equilíbrio. Cuidado que esta carta às vezes pode representar movimento em excesso, algum escapismo. Daqui peixes, muito escapismo das drogas, das viagens, do autoisolamento. Cuidado com esse escapismo, porque o carro, a carruagem, ela só anda em frente, mas só anda em frente porque os cavalos estão equilibrados e as carruagens não andam para trás. Portanto, assim que o movimento começa, é bom que tenham um fogo, ânimo e um plano para dar rumo à vossa carruagem. Não queiram dar rumo a esta carruagem com a energia de Neptuno. Nós temos que ir para Saturno. E Saturno é o nosso best friend forever. Mesmo. Ele impõe-nos limites, ele obriga-nos a crescer, ele obriga-nos a ser o primeiro. Como no dia estava a ver uma série daquelas... foi um filme. Aquelas nadadoras sírias na Netflix, que é baseado num caso verídico, que elas conseguiram... Só de lá Deus como... Meu Deus. Vir naqueles barcos que as pessoas vêm cheios de pessoas, sem condições nenhumas, à mercê da morte a qualquer tempo, e conseguiram, através do trabalho de equipa e do autossacrifício, saltaram para fora do barco e nadaram para aquela gente toda não cair. É impressionante. Isto é verídico. Bom, no entanto, elas chegam à Alemanha, são acolhidas, blá blá blá, e conhecem lá o treinador local daquela terra, daquele sítio onde elas estavam, e uma vez uma delas, que foi depois que ganhou nos Olímpicos, pela equipa dos refugiados, porque não a deixaram nadar pela Síria. Ou era o Líbano? Não, Síria. Como se fosse um país que já não existisse. Interessante, mas se fosse para nadar para Israel, um país que não existe, foi criado pelos aliados, colocado em terra alheia, e foram buscar uma língua que também já ninguém falava, enfim. Adiante. E elas, uma delas, a que tal que era melhor e que nadava melhor e que foi treinada para ir aos Olímpicos, perguntou à altura ao treinador: mas porquê que tu eras tão bom, porquê que tu não foste aos Olímpicos? E ele respondeu: because I've never swimmed to be the first. I always swimmed not to be the last. Então ele nunca nadou para vencer, ele sempre nadou para não perder. Por isso, para se ter esse... Porquê? Porque ele não acreditava nele próprio. Para a nossa carruagem poder ir em frente e equilibrada e não andar para trás, mas termos um rumo e um ritmo para não cansarmos os nossos cavalos, e isto é tudo uma metáfora, não é? Quem é que comanda a carruagem aqui? É a alma. O que é a carruagem? É o corpo físico com tudo aquilo que ele contém, os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas experiências. O que é o cavalo branco e o cavalo negro? Já é o meu curso de tarot, vão ver no Hotmart, quer dizer, não está lá todo, mas em breve, deem-me pelo menos mais uma semana e eu acabo de conseguir pôr lá tudo. Então enviem-me uma mensagem aqui e perguntem-me. Mas o cavalo preto e o cavalo branco é... Agora adorava que isto fosse lá e vocês respondiam. Tem o nosso lado sombra e o nosso lado luminoso, que têm que trabalhar em conjunto, que têm que conhecer a existência um do outro. Ou acham que estes cavalos aqui agora, no sentido mesmo físico e literal, não sabem que estão um ao lado do outro numa carruagem? Não sabem que um precisa do outro? Não sabem que um integra o outro? Porque o mundo é dual. Essa coisa do não dualismo eu também gosto muito. Filosofia tântrica não dualista, de escola shivaísta, é a filosofia que seguia a escola de yoga que me formou, a qual eu pertencia.
também gosto muito da história do não dualismo. Não tenho ferramentas suficientes para o pôr em prática. Ele existe como utopia para a qual eu caminho para. Bom, e este é o nosso vídeo. Nem sei quanto tempo tem, 1h54. Ninguém vai ver esta merda, mas pronto. Não interessa, eu diverti-me, gostei muito, aprendi muito com estas leituras. E se alguém viu até ao fim, pode comentar: eu vi até ao fim. Beijinhos e bom ano.